Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway when suddenly men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e ESPLAN, e mais perto de 11.000 contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. De uma forma surpreendente, eu verifiquei que o número de acessos e interesses e perguntas e e-mails foi muito maior do que eu realmente esperava. Por isso, vamos reiniciar toda a contagem de acessos agora, porque eu quero então já começar a explicar algumas coisas que me perguntaram e responder alguns quesitos. Muito bem, a primeira grande pergunta é se existe alguma apostila do que eu estou mostrando lá. Na realidade, não existe mais apostila do que eu tenho falado lá sobre sapatas, estacas, tubulões, patologia, etc. Porque essas apostilhas, alguns anos atrás, já foram sendo transformadas em livros. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém ainda assim se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E finalmente que ainda está no prelo, que também foi muito solicitado, esse de danos causados por recalque.
Aqui nós discutimos todo tipo de recalque sobre a ótica do solo e da estrutura e quais são os limites em particular. E eu insisto em chamar a atenção aqui, como tenho chamado nas palestras que falo ou que faço, é que o recalque mais letal não é o diferencial como todo imagina. O recalque diferencial realmente é muito ruim, mas o distorcional é aquele recalque letal que vai fazer sua obra rachar ou eventualmente desabar. Então, através da análise de perto de 700 obras que eu creio que já analisei até hoje, eu construí uma relação chamada fator de risco, que pode dar uma certa noção de qual é o risco que aquela obra tem em entrar em colapso. Esse ainda está no prelo, não está em condições de ser publicado, nem tiragem experimental ainda. Mas, se alguém precisar de alguma coisa de forma mais assim, urgente, premente, manda um e-mail para mim. Quando eu tiver um tempo, eu mando a resposta ou mando tabelas daquilo que se precisa. Se bem que a parte central está nesse livro aqui. Então, agradecendo a Infrasolo e a Fundex de Brasília, nós passamos agora a essas aulas do YouTube, que vamos começar a recontagem depois dessas explicações. Só espero poder ter sido útil. Então, nós vamos fazer uma comparação aqui dos métodos. No final, dois alunos conferiram, tá bom esse valor, né? Então, vamos fazer uma planilha de cálculo para comparar estatisticamente. Nós temos aqui o método tensão admissível, 1 kg por centímetro quadrado, método berberiano. R$5,53. O próximo método, método número 2, de quem é? Método 2, Albiero e Sintra. Esses dois rapazes são professores conceituados da Universidade de São Carlos, da USP de São Carlos. São muito bons. Eles dizem simplesmente que a tensão admissível é igual o número de golpes brasileiro, com eficiência de 72% na nossa sondagem, dividido por 5, mais a tensão geostática, que vale γH, desde que a tensão geostática só se pode usar no máximo 0,4 kg por centímetro quadrado, uma por medida de prudência. A tensão geostática, que vale γ vezes H, é igual, no livro de sondagem que está aí, ou de fundações, o de sondagem no capítulo 2, fundações capítulo 4, entrando com SPT e o tipo de solo, eu vou ter uma ideia do valor do γ. Mas, não tendo esses resultados, nós vamos usar o padrão, que é média, 1,6. Na realidade, esse valor vai de 1,3 para SPT5, um solo mais fofo, até 1,8 para SPT20, 20 e poucos. Se for compactado, lógico, é muito mais, o γ pode chegar até 2 toneladas por metro cúbico, vezes 17 metros. Por que os 17 metros? Lembram que a gente costuma, por segurança e para poder dormir para o resto da vida em paz, colocar uma fundação só em terreno com SPT acima de 20, como diz o livro de São Mateus na Bíblia. É bom fazer sua casa em terreno duro. Como a sondagem varia, a partir de 16 metros, minha base já estaria boa.
mas a gente coloca 1 metro a mais. E lá no campo, o projeto tem um quadro as-built, que será preenchido depois, ponta a ponto, onde ficou o tubulão, que solo que era, etc. Porque nunca vai ficar com os 17 redondo. Pode ficar com 16, 15, 18, 20. Vai ter que encontrar esse solo duro, que é um silt arenoso. Muito bem. Então, alguém já calculou isso para a gente? Tensão geostática deu... Quanto? 27,2 toneladas por metro quadrado. Vamos trabalhar em quilos. 2,72 quilos por centímetro quadrado. Como é maior do que 0,4, Albieri e Sintra não recomendam. Então, eles disseram, olha, tensão admissível vai ser 24 sobre 5 mais 0,4. 24 sobre 5 vai dar 4,8 mais 0,4, 5,2. Confere aí. Bom, Albieri e Sintra, 5,2. Quem é o próximo? Método 3. Decour. Decour é um pesquisador de São Paulo, muito experiente e extremamente intuitivo. Por gentileza, eu dei uma afinada no método Decour, que vai estar na página, deve ser 32. Onde é que está o método 3? Método Decour, embaixo na página 31. Possivelmente na versão velha aí, tem um sigma A igual a capa, não sei o que, acima do método Decour. Foi uma duplicação na impressão. Elimine isso. O método Decour fica assim para baixo. O sigma é igual a capa P, que é capa da ponta, de DQ, que é Decour e Quaresma, que é a dupla que fez esse método. Risca isso daí. É só daqui para baixo. Então, o método Decour preconiza e Quaresma. Na realidade, nós estamos adotando o método puro do Decour, que depois ele inovou, mas foi graças ao Decour que esses métodos adquiriram confiabilidade. Quem no Brasil realmente começou com isso foi a Ock e Veloso, que vem aí. Mas o Decour apresentou um método que também foi muito conceituado, que inclusive ganhou uma espécie de competição na Holanda, para ver quem acertava mais no resultado de uma prova de carga de estaca. Foi o Decour que ganhou, competindo com as maiores autoridades superteóricas do mundo inteiro. Então, isso despertou o olhar do mundo para o Brasil e foi muito bom. Então, na página 32, aliás, na 31 ainda, o Decour diz o seguinte, olha, a tensão admissível vale capa P do Decour e Quaresma vezes a sondagem brasileira dividido por 4. Muito bem. O KP do Decour está numa tabela lá atrás, na página
9,26. Só que nessa página, verifique esse cálculo para mim. Como isso daqui é uma constante, capa dividido por 4, porque ele apresentou isso dessa forma inicialmente, para uma estaca escavada que pode ser usada para tubulão. Então o que eu fiz? Esse capa PDQ da tabela já engloba esse 4 aí. Então, com silt arenoso, encontro na tabela 9, o K 03 é o silt arenoso, né? Página 9, ponto 26, tabela 954. Então, pois não. O livro aqui, só para corrigir, está indicando na tabela 9.5.5, na verdade 9.5.4. Você já corrigiu aí para mim? Ouviu a correção? Qual que é aí, Andy? Método 3. Método 3. Tá vendo aí? Então, é ponto 375. Só que esse 4 já está englobado nesse KPDQ, tá certo? Na tabela. A tabela mais nova já engloba isso. Com licença. Tá? Tá, na teoria, lá na página 96, tem todas as condições do DECUR, teórica. Tá. Que dá... Isso vezes 24. Professor, então nessa primeira fórmula aí, não tem o sobre 4. Não. Essa fórmula, na realidade, era original do DECUR, era só o K. C vezes alfa. Alfa C. Não. Você chama alfa C. Isso. Alfa C do DECUR Quaresma. Depois foi chamado para... Vamos botar o alfa C que é original dele. Alfa C, DECUR Quaresma. Esse C é do DECUR Quaresma vezes 172, dividido por 4. Mas, como isso é constante, para facilitar quem não sabe, tal, não leu toda a teoria, já fiz a tabela pronta, já simplifiquei a tabela do DECUR. Que deu... Quanto? 8,976. 8,97, né? Pode observar que o DECUR é um pouco mais econômico. Não. É o seguinte, a fórmula original do DECUR era dividido por 4. Esse alfa depende do tipo de fundação, que é estaca escavada e tubulão. Esse fator C também depende do tipo de fundação. Me parece que o alfa, desculpa, é solo e fundação, tal, dividido por 4. Eu englobei isso de uma vez para facilitar a calculeira. Do KPDQ está aqui, que é aquela que eu escrevi originalmente aqui. Então, a fórmula final, atual, mais moderna, é kappa P de ponta, DQ, 104. Simplifiquei, já que o objetivo era simplificar, simplificou. Quando a gente aprender a projetar estacas, vai ter o KL, que é de atrito lateral, e o KP.
Inclusive um chama de alfa, outro de beta, outro de gama, outro de psi. Eu uniformizei todo mundo. Capa P para ponta, capa L para lateral. Facilitou. E todas as constantes eu unifiquei para simplificar as fórmulas. Uma segunda observação, não é do Decur, é minha mesmo. Se algum desses métodos der valores acima de 12 quilos por centímetro quadrado, vamos supor que desse aí 15 quilos por centímetro quadrado, eu não recomendo usar mais do que 12. É lógico, numa argila siltosa, num silt arenoso muito duro, ou em rocha, ou em saprolito, que é um terreno quase rocha, dá para usar mais do que isso. Mas com muita consciência e conhecimento de causa local. Entenderam? Porque a média no Brasil inteiro, tubulões, está com 3 a 6 quilos por centímetro quadrado. Se olhar no Brasil, dificilmente vai ter tubulão com mais. Vai ter sim, passa. Só que 12 quilos por centímetro quadrado comprime qualquer camada fraca. Muito bem. Então, Decur o próximo método. Lá no exemplo. Método 4. Prática brasileira. Muito bem. Isso daqui é um apanhado geral do que se fazia e do que se faz no Brasil. Existe uma prática brasileira sem nome, sem dono, sem referência. É praxe utilizada. Não existe uma publicação ou uma análise científica que dê embasamento para isso, mas é comum se utilizar. Então, a prática brasileira está na página 927, método 4. Por que isso? Porque a nossa metodologia é de levar em conta toda a experiência plausível brasileira. Então, nada como incluir a prática. Uma análise crítica vai ajudar muito. Então, a prática brasileira apresenta 3 opções. Primeira, a tensão admissível é igual 20 vezes o SPT brasileiro mais a tensão geostática também limitada a 0,4 kg por centímetro quadrado ou 40 kPas. Essa fórmula está em kPa, quilopascal. Então, a tensão admissível seria 20 vezes 24 mais 0,4 kg por centímetro quadrado, é só multiplicar por 100. Quilo por centímetro quadrado é 100 vezes maior do que o quilopascal, ou quilonewton por metro quadrado. Isso dá 20 vezes 24, vão dar 480, é 520 kPa, ou 5,2 quilos por centímetro quadrado. Eu ainda quero ter saúde suficiente para viver até o dia que eliminarem, apesar de que eu respeito demais o Newton e o Pascal, mas ele só complica a nossa vida. Tem que voltar para o sistema métrico. Antigamente tinha coisa muito pior. Era pounds, polegada, um negócio de louco.
resolveram dar uma limpeza. Complicou muito o fabricante de ferramenta, parafuso, que era tudo fração de polegada, não tinha precisão. Mas deixaram o meu amigo Pascal e o Newton. Mas eu tenho impressão de que daqui um pouco volta a ser o sistema métrico, que é muito mais racional. Então, experiência brasileira 1. Pede 5,2 quilos por centímetro quadrado. A experiência brasileira também diz o seguinte, olha, se o SPT tiver entre 5 e 20, pode-se usar a fórmula de tensão admissível é igual NSPT sobre 50, mais sigma linha zero. Esse linha significa dizer que é a tensão efetiva. Se tiver debaixo d'água, tem que subtrair a poropressão. Então, aqueles 1,6 tonelada, 1,8 por aí, se tiver submerso, sofre a lei de Arquimedes, o empuxo. Vai subtrair 1 tonelada por metro cúbico. Então, um solo saturado que chega a 1,8 toneladas por metro cúbico vai ter somente 1 tonelada ou 0,9. Não vamos usar, porque nosso SPT é maior. Desculpa, vou limitar. Tem uma que vai até 18, mas não vou usar ela não. Tem outra chance até SPT 18, mas vamos usar essa mesmo. Só que fica limitada a 20 golpes. Então, cuidado com isso, tá? Para não errar no projeto e na prova. Não é 24 golpes aqui, são somente 20 sobre 50 mais 0,4. 20 sobre 50 dá 4, mais 0,4. Vou jogar o número 2 também. O número 3 não precisa, porque o número 2... Método Dr. Teixeira, um consultor técnico do Rio de Janeiro, é São Paulo. Também muito conceituado e pesquisou muito. Foi presidente da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e pesquisou muito sobre sondagens. Teixeira preconiza o seguinte, que para SPT entre 5 e 20, a tensão admissível vale N72 sobre 5 mais sigma zero. Tensão admissível vai ser 24 sobre 5 mais 0,4. Deixa eu ver se ele faz alguma limitação, desculpa. Porque algumas pessoas limitam, alguns pesquisadores limitam a tensão geostática. Vou verificar o que o nosso amigo Teixeira diz. Não, ele não limita. Então, a tensão geostática, quanto é que foi o gama H? 2,72. Que nós teremos então, 24 por 5 é 4,20, muito bem. Está limitado a 20. 4 dá 6,72.
Método 6. Os senhores observam que a cada 3 minutos a gente faz um método. E você vai ficar imbatível. Porque nós estamos usando experiência do que tem do melhor no Brasil. Então, a cada 3 minutos se pode ter um valor desse aí, no lugar de muito comum os projetistas fazer um método só ou 2, que são bons. Normalmente AOC, Veloso e Decour Quaresma. Mas, como eu disse no início, usando 10 cabeças, elas vão pensar melhor do que uma. Então, a cada 3 minutos você pode adquirir uma força importantíssima de argumentação. Isso aqui, então, deu 6,72. O método 6, método de Alonso, um consultor também de São Paulo, que trabalhou com o professor Disseu muitos anos, muito bom também. Ótimo para estacas pré-moldadas. Tem um bom livro de fundações também. Se SPT ou condicionada SPT entre 6 e 18, ele diz que a tensão admissível na base do tubulão é o NSPT dele vai portanto, a tensão admissível dele será 6. E sétimo, método sétimo e último nessa análise, método AOC Veloso. Professor Disseu Veloso foi possivelmente a maior cabeça de fundações do Brasil e equipara os melhores do mundo. Morreu faz uns 4 anos. Diretor de Estacas Frank, que era, na época, a maior empresa de fundações do mundo. Professor AOC ainda vive e é uma sumidade na área, respeitadíssimo por sua pesquisa e seus métodos. Uma pessoa de uma grande inteligência direcionada para essa área. E eles dizem o seguinte, que a tensão admissível vale o fator KP, aquele mesmo de ponta, só que do AOC Veloso, dividido por 9. Com certeza, na próxima versão, eu já vou dividir esse fator por 9. Capa da ponta de AOC e Veloso, vezes o SPT brasileiro dividido por 9. Se alguém for fazer um projeto de uma embaixada que vem sondagem de fora, tem que ver qual é a eficiência da sondagem. No Brasil, 72%. Nos países desenvolvidos, viram no curso de geotecnia, né, que eles tentam economizar uma mão de obra no tripé de sondagem. Para isso, utilizam a polia com a corda. Ela perde eficiência. Então, França, Alemanha, Japão, Estados Unidos, a maioria do SPT lá tem eficiência de 62%. Brasil, 72%. Ou seja, eu tenho 20% a mais de eficiência. Divido 72 por 60, é 1,2. Portanto, onde eu bato 10 golpes, ele precisa bater 12. Então, você tem que dar uma ajustada nisso daí. E o dia que você for um consultor técnico, for fazer um projeto para o exterior, avisa que a sondagem SPT no Brasil tem eficiência de 72. Corrija para a sua.
Já existem tabelas quase que do mundo inteiro. Você pode já mostrar para a pessoa, olha, você está na Venezuela, a eficiência é 50%, então precisa fazer a correção. Muito bem, de novo, com o silt arenoso, entrando na tabela. Tabela 954, essa é do Aoki Veloso. 955, página 9. Aoki Veloso. Deve estar lá na página 928. Aoki Veloso. Com o silt 55 toneladas por metro quadrado. Cuidado com a unidade. Na próxima edição eu já vou tirar essa constante e já vou trazer para toneladas por metro quadrado. Ou seja, 5,5 kg por centímetro quadrado. Lembram-se, quilo por centímetro quadrado é 10 vezes maior do que toneladas por metro quadrado. Portanto, segundo a Aoki, que dá 14,6. Corrige e checa aqui. Alguém, por gentileza, 2 operadores aí? Bom, 14,6 eu não recomendo mais do que 12. É possível, mas tome muito cuidado. Que isso vai dar 14,6 e a gente baixa para 12. Então, próximo passo. Alguém me dá o número? Acho que era o step 4, né? Cálculo da primeira média. Step 5. Cálculo da primeira média. Aqueles que profissionalmente vão ter que usar esse método, leiam algumas páginas antes, que eu coloco sempre prós, contra, limitação e condições de cada método. Um fala que o SPT máximo é 18, outro dá outra condição que só funciona com a média até a profundidade X ou Y, tá bom? Só para entender bem. Mas é basicamente isso. Mesmo pela primeira vez, nós gastamos exatamente meia hora para calcular 7 métodos e discutir eles, né? Que na realidade são 8 valores. Então, step 5, cálculo da primeira média. Como o grupo de pesquisadores que estão estudando isso, ainda nós aqui da Faculdade de Esplan, ainda não chegamos ainda à análise de resultado de prova de carga. Como não tem, vamos adotar um fator de ponderação de prova de carga, PC igual 1. Lembrando que o dia que a gente tiver prova de carga, nós vamos multiplicar os fatores por cada método em função do acerto deles, que é o que interessa. Então, já estamos no intervalo já. Atenção admissível, média igual. Eu comprei uma chinesa super especial. Vira uma semana aí. Deu quanta soma, alguém? Aí eu vou utilizar em cima dessa média um desvio padrão de 30%.
Então, a tensão admissível média vezes 1,3 vai dar a tensão média vezes 1,7 vai dar. Quem estiver fora desse intervalo, sai da primeira média. Deve dar algo em torno de 48. 50? Hã? Confirma esse valor? Que dá 6 e... Muito bem. Então, à medida que o tempo for passando e à medida que as pesquisas aumentarem, a gente pode diminuir esse coeficiente de dispersão, que é o desvio padrão. Então, 6,75 vezes 1,3 dá 8,78. Isso vezes 0,7 deve dar 4,73. Isso é de foro íntimo. Vocês poderão adotar outro valor do desvio padrão. Eu acho bom 30%. Tem funcionado bem. Então, quem está acima de 8,78 sai dessa primeira média. Não quer dizer que eles estão errados. Eles só estão acima da representação média do pensamento brasileiro. Quem estiver abaixo de 4,73 fica fora. Então, nós temos agora 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, a tensão que nós vamos usar no projeto vai ser a tensão média final será, some para mim, por favor, divida por 5. 28,65, que vai dar 5,73. É uma tensão média que eu uso com uma certa segurança. Agora eu posso calcular o diâmetro da base. Diâmetro da base. Agora eu começo já a fazer o tubulão definitivamente. Step 7. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Acho que é bem tranquilo, né? Diâmetro da base. O diâmetro da base vai ser raiz quadrada da carga dividido por 0,785 vezes a tensão admissível. Isso veio daquela fórmula básica da física, que a área da base é igual carga do pilar dividido pela pressão. A área vai ser π sobre 4 vezes b ao quadrado, que é igual a reação do pilar sobre a pressão. Daí eu tiro a base. Oi? Ali tem um sexto lá, ó. Ah, tá bom. Tá bom. Não tem muita importância. Então,
Aqui vai ser então a reação R1, que foi quantas toneladas, gente? 573,16 ou 17? Então, ponto 785 vezes a tensão admissível, 5,73. Portanto, a base desse tubulão deverá ter... Então, vou andar mais devagar. A base será... Dois aí do departamento de científico de cálculo, deu? Quanto? Não é possível, uma base de 11 metros? Tamanho dessa sala para 510 toneladas, eu acho que não. Confere para mim, eu acho alta demais. Hã? 11? Puxa. Você extraiu a raiz quadrada? Não, 1,10 m é pouco. Aqui vai dar 4. Ele tem razão, raiz quadrada vai dar uns... Uma base de 11 metros e 28, na realidade vai ser 11,30. O primeiro valor... O valor de 11 metros que estava realmente gritante é porque nós tínhamos que ter transformado a unidade de 5,73 quilos por centímetro quadrado para toneladas por metro quadrado. Muito bem, o que é que falta para a gente, então, acabar esse projeto e poder executar o tubulão? A altura do tronco da base, somente. Já tem um diâmetro, tem altura. Se a altura for grande, a pessoa coloca uma escadinha e começa a escavar a base. Então, próximo passo, cálculo da altura da base. Ora, a altura da base está pendurada principalmente numa premissa, na realidade é uma relação de tensão de concreto e solo, mas o que prevalece mesmo é que o ideal é que a gente tenha 60 graus de ângulo. Por quê? Com 60 graus eu vou ter só compressão. O pouquinho de tração que tem aqui, o concreto suporta. Porque não se pretende armar base. Tubulão só tem a ferragem de ancoragem. Quando a base é oval muito longa, aí é bom porque o solo pode modificar um pouquinho. Eu me lembro bem que eu fiz uma base de 5 metros, 5 tubulões numa base só. Aí eu coloquei uma ferragem porque o solo modificava. Então virou um túnel de 5 tubulões numa base só. Muito bem. Então, o que prevalece mesmo é esse ângulo de 60 graus. Existe uma relação entre a tensão daqui e do solo, mas essa é a base principal. E, num solo coesivo, se escavar com 60,
tem, em geral, segurança suficiente. Se por acaso ameaçar de dar uma trinquinha, tira logo, faz uma capela nisso aqui, levanta a base. À medida que você aumenta o ângulo, aumenta a segurança e aumenta o consumo. Muito bem. Então eu vou trabalhar aqui e calcular um tronco de cone. O rodapézinho nós já calculamos, está na tabelinha, ou utiliza os 20 centímetros. E aqui então eu vou ter a altura total da base, chamada de H, que vai ser a altura do tronco mais o calcanharzinho. Ora, se eu sei que esse ângulo é 60 graus, tangente de 60 vai ser igual cateto oposto. Tangente 60 vai ser cateto oposto, que é exatamente o H que eu procuro. Essa distância daqui para cá vale B sobre 2, essa distância daqui vale F sobre 2. Portanto, qual vai ser o valor desse cateto embaixo? Cateto adjacente. Isso. B sobre 2 menos F sobre 2. Portanto, a altura que eu tanto procuro vai ser, passa esse 2 para cá, tangente de 60 dá 0,86, que multiplica B menos F. Muito bem. Se for oval, que vai ser o caso, que eu vou mostrar na próxima aula, ali é o lado maior, não é o lado menor, é o lado maior da base. Então, no lugar de B, é o Azinho. Mas se fosse circular, só para fazer aqui um treinamento, essa base teria altura de 3,56,86, 2 na máquina, por favor. O fuste foi 1,22. Deu? É bastante simples o cálculo de um tubulão. 2,01. É bastante simples. É porque nós explicamos o método mais completo possível. Por isso ela ficou um pouquinho longo. Pode-se usar 1 ou 2 métodos aqui. Mas olha, da segunda vez que se calcula é 3 minutos cada um. Então, a nossa base vai ser, segundo aquela tabelinha de tubulões, mais 0,25, a base terá 2,26, que na realidade, de altura, 2,26 não dá para escavar ainda, tem que pôr uma escadinha. Isso vai ser 2,30, o fuste vai ser 1,25, a base vai ser 1,60 e etc. Assim, se calcula fácil um tubulão, ou se você não for um calculista, vai ser um fiscal de obras, se duvidar, pega um método qualquer, dá uma checada para ver se o projetista sobra está bom, está legal. Sentiu mal, dá uma verificada. Se você for projetista, está aqui a melhor forma possível. E se der certo, nós teremos um programa completo para isso daí.
né? E esse programa vai ser de tal forma que não é igual aquele que todo mundo usa e não sabe interpretar o resultado, não. Que o grande problema dos programas, principalmente de cálculo estrutural, é que se joga os dados lá, são um resultado que a pessoa não tem condições de saber se está bom ou não. Muito bem, então até a próxima aula.